tempo você tava na escola também? Tava, mas eu tive que parar quando meu pai morreu. Então você não terminou o colégio? Não terminei, eu parei no 9º. No 9º. Falta eu concluir o ensino médio. E, minha filha, é um babado tão grande. Será que eu conto do meu pai? Não sei. Não, só se você se tiver vontade e quiser contar. É que é muito grande a história. Eu vou ficar 4 horas aqui contando. Não, só se você quiser contar, não, pelo amor de Deus. Vou contar bem rapidinho. É que o meu... Bem rapidinho, coisa básica. O meu pai, ele morreu faz 7 anos, tinha 13. Isso. Meu pai não era uma pessoa muito certa, tipo... honesta. Ele fazia coisinhas erradas porque a gente passava muito necessidade. Aí, ou ele entrava numa vida tão boa, ou a gente passava muita necessidade. O dinheiro que minha mãe recebia era muito pouco. Ela era costureira, recebia, sei lá, menos que um salário mínimo. Era pra 3 filhos. Eu, ele e tem a outra mais velha. Você é do meio ou você é mais... Eu sou a caçula. Ah, você é mais nova. Ele é do meio e tem a outra mais velha. Ah, tá. E aí... Eita, por onde eu começo? Aí pronto, aí ele fazia, tipo, sabe? Era uma vida muito doida, assim, porque pra mim era normal. Tipo, eu assistia TV, às vezes saía notícia do meu pai, tipo, em programa policial, sabe? E aí minha mãe tentava explicar assim, falava, ai, filha, é pra gente conseguir se manter. Tipo, se ele não fizer isso, sabe? Sei. Aí pronto, aí ele vivia isso, tipo, eu não conseguia muito ver ele, porque ele quase sempre estava preso, então ele não era tão presente. Mas era meu pai, né, gente? Não tem muito o que falar. Sim. Aí pronto, quando ele foi preso 4 vezes, e aí da última ele ficou com aquela pulseira, sabe, na tornozeleira, que ele só podia sair de casa por certos quilômetros, assim. E aí, enfim, ele meio que parou com isso, ele falou que não ia mais, que não dava mais certo, que era muito sofrimento. Nossa, era tanta coisa que rolava. E aí, pronto. Só que aí, quando você entra nessa vida, meio que não tem muito como sair, né? E aí ele devia uns negócios, ele não tava 100% direito. E aí vieram cobrar. Mataram ele na porta da minha casa, em Fortaleza. Você tá brincando. E você tava em casa? Vocês estavam em casa? Eu tava Nossa, eu tava na sala de casa, Ai. assistindo Malhação. Lara. Ai, É por isso que eu não sabia se eu falava ou não. fofa, meu Deus. Ai, meus sentimentos. Você não tem muito o que falar, né? É difícil, delicado. é. Mas pai é pai. Pai é pai. Mãe é mãe, isso mesmo. E ele tava ali para um bem, né? Sim. Véi, era muito doido, porque, tipo assim, a gente queria que ele saísse disso, eu queria ter uma família normal, que trabalhasse normal, mas não dava, porque senão a gente ia passar muita fome, sabe? Sim. E vocês moravam na periferia? É, mais ou menos, né, Lincoln? Era na periferia, no Genibaú. Eu até contei essa história meio mal contada, assim, essa história. Eu nunca contei isso em lugar nenhum do meu pai. Caraca. E aí eu contei só sobre a minha cidade numa entrevista que eu dei pra TV. E aí eu contei, porque eu tava com medo de contar sobre meu pai. E aí eu falei, que eu fiquei com trauma de tiro, porque ele morreu com 4 tiros na cabeça. Nossa. E aí eu contei que eu saía de casa. Isso durante uns 5 meses, assim. Eu tinha 13 anos. Aí eu fiquei meio doidinha na minha cabeça, eu toda a minha família, durante uns meses. E aí com 14 eu já consegui seguir minha vida, comecei a gravar meus vídeos e sair normal. Só que durante esse período, eu ficava com muito medo de sair de casa. Eu tinha medo de... Tipo assim, eu morava na favela e do nada a gente escutava tiro, sabe? Tinha fogos, às vezes, que era pra comemorar que alguém tinha morrido. Era muito pesado, assim. E aí eu contei isso numa entrevista. Eu falei que eu tinha medo de tiro. Sim. Aí a galera associou com a minha época que eu comecei a sair já, que eu já tinha, né? Tava de boa, com os meus 14, 15 anos. Aí eles falam que eu nego minhas origens, que eu tinha medo de sair na rua, mas eu vivia nos lugares. Só que isso foi bem depois. E o meu trauma de tiro é por causa do meu pai. É de E eu não infância. tinha contado isso na entrevista, porque eu tava com medo, sei lá, o que o povo ia pensar. Mas hoje em dia eu já tô tão assim que eu nem ligo. Mas, sabe? você não tem culpa do seu pai. É, então. E, ele véi, é seu pai. era o meu pai. Tipo, era o meu pai. Não, ele e era- acho que, às vezes, na sua cabeça, naquele momento, né, naquela idade, você poderia pensar que poderiam cobrar a família também. E aconteceu. Sério? Então, a história que eu parei de estudar foi por isso. Quando ele morreu, aí... tipo assim, a cena foi assim. Ele tava sentado em frente à minha casa, porque ele não podia sair, tava com a tornozeleira. Meu irmão tava trabalhando. Tava na escola. O quê? Não, mas tu tinha acabado de chegar, deixa eu contar. Aí você chegou do trabalho de bicicletinha. Foi só o tempo do meu irmão entrar na garagem. Era tipo assim, a entrada da minha casa, a garagem, a sala. Eu tava aqui na sala, dava pra ver meu pai, assim, sabe, sentado. E eu tava sentadinha com a minha irmã, com a minha mãe, assistindo Malhação. Específica.
Aí meu irmão só entrou, colocou a bicicleta pra dentro, tirou o boné e ia sentar com ele, porque toda vez que ele chegava do trabalho, ele sentava com ele lá na porta da casa. Aí antes dele pisar, assim, sabe, pra fora da porta, aí mataram ele. Então você viu tudo. Sim, todo mundo viu, Provavelmente tipo, tava porque esperando também. tava tudo aberto, assim, escancarado, que a gente sempre deixava, né? E aí, tipo, eu só vi uns tiros. Aí, pra mim, já era normal escutar, né? Porque eu sempre tinha. Quando eu olhei, era meu pai. Falei, bacana. E a Aí sua a minha mãe? mãe falou pra gente só ir pro quintal. Que a gente tinha esse costume, tipo, sei lá, tinha várias vezes que polícia chegava na porta da nossa casa pra, sabe, procurar o meu pai e tal. E a gente corria pro quintal. Aí foi a mesma coisa, a gente achava que era, sei lá, polícia, alguma coisa. Mas era alguma coisa que ele devia, que a gente não sabe até hoje. E aí esse cara, ele não tá mais vivo hoje, né? Não tá. Porque ele foi um pesadelo. Depois disso, ele viu que meu irmão tava lá com meu pai, ele começou a achar que meu irmão também era. Só que meu irmão não matou nem a moça. Ele tinha acabado de chegar do trabalho dele. Bonitinho, fofinho. A gente ficou com muito medo nesse período. Tipo assim, ele saía pra trabalhar e esse cara morava lá pelas redondezas. E seu irmão trabalhava com o quê? Ele trabalhava numa oficina estofado, fazendo pezinho de sofá, sabe? Alumínio. Pois é. E aí ele continuou nesse trabalho. Eu continuava estudando normal, só que o cara morava nas redondezas. E aí, às vezes, ele, sei lá, seguia meu irmão no trabalho. Meu Deus. Juro por Deus, nossa, a gente passava muito nervoso. Teve uma época que foi tão pesado que aí eu parei de estudar, porque minha mãe falou, não dá mais, eu não tenho mais pais. Ela não conseguia ficar, sabe? Ela não conseguia nem trabalhar, porque ficava preocupada com esse menino e com todos os filhos, né? Lógico. E aí a gente falou que ela decidiu que a gente ia pra Sobral, morar em Sobral, é o interiorzinho do Ceará. É interior do Ceará? É. Tenho medo de errar. Aí a gente foi pra Sobral, porque uma parte da minha família mora lá. Aí a gente ficou eu fiquei na casa da minha prima. Aí ficou eu e ele. Minha mãe não podia porque ela tinha que trabalhar. E aí eu parei de estudar, tipo, eu não, sabe? Ela não conseguia me matricular porque tinha que fazer muito papel, era muita coisa. Ela tinha que cuidar da outra filha que era mais velha, que já tava começando a trabalhar também. E aí foi toda uma baldeação que eu não consegui terminar. E aí ficou vocês dois no interior e ela e a sua irmã Isso. lá em Fortaleza. Lá em Fortaleza, na nossa casa. Porque aí elas tinham que viver a vida lá, né? Sim. E aí eu e meu irmão, quando a gente eu era mais novinha e ele era o do meio, a gente só ficava lá, tipo, eu ficava lavando os pratos da minha prima, ajudava ela em casa, ela tinha uma filhinha, eu ajudava a cuidar. E você aí, tinha quantos anos nisso? 13, eu ia fazer 14. Faltava um pouquinho pra essa virada, sabe? Pra eu Sim. voltar pra Fortaleza. Aí eu lembro que a gente saiu dessa casa, que eu não consigo mais ver essa casa, nem foto. Ainda existe a casa? Tá lá? Existe, tá alugada, mas eu não vou lá nem a pau. Ah, é de vocês a casa, então? Era nossa. A foto, a casa que vocês moravam. Isso, É a casa que a gente Fortaleza. morava e que aconteceu, tipo, muita coisa ruim, sabe? Inclusive o final desse babado. Não consigo ver por nada. A gente saiu de lá, fui morar na casa da minha avó, que era no mesmo bairro, assim. Aí foi nessa casa que a gente começou a viver melhor, tipo... Eu comecei a ter acesso à internet, que eu não tinha até então. Comecei a ver vídeo no YouTube, comecei a ver o Daniel Saboia, Fit Dance, comecei a dançar, Ah, postei isso meus explica vídeos. tudo ali. E bum. É. E você gravava como? Com o seu Eu celular? eu tinha um celularzinho, um LGzinho, falei marca. Um celular, gente, eu tinha um celular, um Ué, vai que a smartphone. LG te contrata. Pois é. Eu nem uso outra marca, tá? Eu uso LG. Pois é, já ia mostrar a LG que ela não está usando. Eu tinha um LG, eu me recompus agora que eu fiquei nervosa. Toda vez que eu falo isso, eu fico muito nervosa. Ah, mas Aí, um... enfim. Você faz terapia, né? Amiga, assim, a primeira vez que eu falei sobre isso foi na terapia. Porque nem com a minha família eu converso direito. Tipo, a gente ficou tão, assim, abalado que aconteceu. E a gente ficou, assim, estarrecido. Tipo, Tipo, meu Deus. quer apagar, né? Um pouco da tipo, memória. a gente não gosta de lembrar. Tipo, ele escutava muito Racionais, MCs. Eu escuto até hoje. Toda vez que eu escuto, eu me desmancho de chorar. Eu e todo mundo lá em casa. Porque lembra. Porque lembra muito, é a cara dele. Tipo, a casa lá é a cara dele. Eu não tenho nenhuma lembrança, sabe? De roupa, assim, porque não dá. Tudo que eu vejo, quando eu falo, quando eu toco no nome, eu fico assim. Ai, emocionado. Aí, Oh, que bonitinha. Ah, é foda essas coisas, É né? babado. E, tipo assim, faz 7 anos, eu tava até falando pra amiga minha esses dias. Tipo assim, faz 7 anos. Vai fazer 8. E eu lembro, parece que não é verdade. É que nem quando algum artista, assim, recente morre, né? A gente fica, meu Deus, é inacreditável. Tipo, parece que não aconteceu. Não cai a ficha, Não né? cai a ficha. Tipo assim, recente, mas, tipo assim, faz 7 anos e não caiu a ficha. Parece que ele tá, sei lá. Eu tenho a impressão que ele tá preso, porque ele passava muito tempo preso. Eu tenho a impressão que ele tá preso e que ele vai voltar. Porque do nada ele voltava pra casa. Essa é a impressão que eu tenho. Sim. Ah, mas eu acho que na vida a gente tem muitas perdas, né? Eu acho que cada um encara de um jeito. E se pra você é melhor você achar que ele tá viajando, que ele tá... Sim.
Eu tenho esse pensamento. Tudo bem, entendeu? Não cai tem... a ficha, velho, não cai. Mas é muito difícil, as pessoas julgam muito quando não passam, né? Quando não estão na pele. Então, eu nunca passei por isso, eu não consigo imaginar o que você sente. É muito delicado. E as pessoas precisam respeitar. E a sua história, você não precisa ter vergonha. Você não precisa eu não tenho. culpar. Depois se que culpar. eu fiz a terapia, aí eu contei, tipo, foi a única pessoa, assim, porque só minha família sabia, nem meus amigos mais próximos. Tipo assim, nenhum amigo meu sabe disso, tô falando isso agora, ninguém sabe. Sim. Eu contei na terapia, e aí ela falou que eu precisava contar, tipo, que precisava tirar isso de mim, sabe? Porque parece um peso. Que toda vez que toca no assunto de pai, eu fico que bonitinha. Eu fico assim, eu travava, tipo, eu falava, não tenho pai, tipo, ele não tá mais aqui. E não contava, sabe, a história. Agora eu contei. Mas agora você colocou pra fora. Sim. Tirou esse peso e não Vou até precisa... tirar esse blazer. Tira. E é isso que a gente fala, não precisa se sentir culpada, é seu pai, gente. É seu Meu pai. pai. Então, uma coisa que eu aprendi na terapia foi na terapia, acho que foi. Que nem tudo que o nosso pai e nossa mãe nos ensinou é o certo. Mas eles só Exatamente. ensinaram o que eles aprenderam. E a gente sabia, tipo assim, eu era criancinha e eu sabia que aquilo não era certo. Meu irmão também, tipo, eu lembro que a galera da nossa rua, todo mundo se conhecia, né? A galera ficava, filho de peixinho, peixinho pode esperar crescer aí, vai ser igual. A gente cresceu, tá aqui.